Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Roberta e nesse vídeo eu quero conversar com você que é uma pessoa que está decepcionada com a religião. Você que é uma pessoa que pensa que no meio religioso só tem pessoas que apontam os defeitos uma das outras, né? Ou que só tem regras, pessoas que dão lição de moral sem ter uma vida correta, uma vida moralmente, né, moralmente aceitável. Então, se você se enquadra nessa descrição, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te dizer algo que vai te surpreender. Você já teve essa decepção, você já teve esse pensamento, essa raiva de achar que as pessoas que são crentes, que são religiosas, que frequentam igreja, elas são todas iguais, elas são hipócritas, e isso não é algo novo. Você já deve conhecer, talvez, é um trecho bem conhecido da palavra que Jesus mesmo falou contra esse tipo de comportamento. E nós vamos ler na palavra o que saiu da boca de Jesus sobre esse tipo de comportamento. E assim, o que eu quero dizer para você também, que muitas vezes, quando a gente é novo na fé e a gente começa a frequentar uma igreja, às vezes a gente tem um olhar bem iludido com as coisas, a gente acaba se espelhando demais nas pessoas. A gente acha aquele ambiente tudo perfeito, né? Ou até os líderes, a gente acaba tendo essa ilusão. A gente esquece que na nossa caminhada de fé a gente não pode olhar para as pessoas. Isso é algo que nunca deve sair do nosso coração, mesmo que seja um líder, né, o pastor da igreja que você participa, que você participou. A gente não segue pessoas, né? Todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, não discípulos uns dos outros, né? Você não é chamado para frequentar uma igreja para seguir o seu pastor ou para seguir. Nós temos hoje em dia, né, com as redes sociais, isso de seguidor, né? Então, a gente não é chamado para seguir pessoas. Ah, se você gosta de alguém no YouTube, algum pregador famoso, você seguir aquela pessoa nas redes sociais e no YouTube é uma coisa, mas você se espelhar completamente na vida daquela pessoa, você pode é, escutar o que aquela pessoa diz, sempre com um senso crítico, você pode admirar a vida de alguém, mas nós somos chamados para seguir Jesus. E se isso não acontece, a gente vai sim se decepcionar com as pessoas, inclusive as pessoas que se expõem aqui no YouTube, as pessoas que falam de fé para você, ou as pessoas da igreja, da sua igreja local, ou algum lugar que você já participou. Se a gente seguir pessoas, a gente vai se decepcionar, isso é fato. E não tem a ver aquelas pessoas estarem ali dentro da igreja que vão ser perfeitas. Isso é uma ilusão, porque se a gente está naquele ambiente e a gente tem consciência que a gente não é perfeito, por que que a gente cobra do outro, né, a perfeição? Isso não existe. É algo que a gente se ilude muito, e principalmente quando a gente é novo na fé, às vezes por imaturidade, a gente acaba criando muita expectativa, uma expectativa iludida, assim, das pessoas, ou às vezes até da própria igreja, da própria instituição. Outra coisa também é a gente ter aquela adoração à placa religiosa. A gente sabe que a placa não salva, né? Você pode, de repente, frequentar X igreja, né? O nome de alguma igreja, alguma denominação, mas a placa não salva. O que salva é Jesus. O que salva é o ensinamento que está na Bíblia. A gente se reúne como igreja para fortalecer a nossa fé, para uns ajudarem os outros, mas se existe alguma igreja que você está participando que diga assim, é só essa placa que é a verdadeira, adora essa placa aqui, tenha muito cuidado com isso, com esse tipo de pensamento, porque placa não salva, pessoas não salvam. O que salva é a nossa fé em Jesus pela graça, e não é algo que a gente faça, porque a gente vai ter 100 anos de caminhada cristã e a gente vai continuar pecando,
porque somos falhos, somos pecadores, estamos em construção. O Espírito Santo que habita em nós, se você é alguém que já professa a fé cristã, vai cada dia nos ensinando coisas novas. Somos tão falhos, né? Então, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. E em relação aos julgamentos, esse tipo de comportamento é uma pena, esse tipo de exemplo, né? Mesmo, infelizmente, né, no meio religioso, no meio cristão, porque a gente tem dificuldade de exercer uma fé, uma espiritualidade. A gente exerce muitas vezes uma fé religiosa. E aqui eu até anotei, né, algo que eu estava refletindo, né? A religiosidade nos ensina o julgamento. Isso é tantas dores seriam evitadas se não acontecesse isso, né? E a espiritualidade, ela nos ensina o amor e a compaixão. E aqui eu quero colocar um parêntese, porque às vezes essa onda toda agora, né, que a gente vem vivendo assim no meio da igreja, muitas vezes, que é a da super graça, né? Que Deus aceita tudo, que Deus é amor. Isso é verdade, que Deus é amor. Mas nós temos a Bíblia, né? Nós temos a palavra de Deus que a gente deve estudar. Então, a gente deve sim pontuar o que agrada e o que não agrada a Deus. Aqui eu quero deixar bem claro isso, porque não é julgamento a gente expressar o que está na palavra de Deus. O julgamento é quando a gente ali convive com aquela pessoa e fica apontando os defeitos, né? Ou fica, você vai pro inferno, você tá desagradando a Deus. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, né? A gente deve falar o que está escrito na palavra, né? Instruir. E a gente tem o YouTube hoje em dia, que é uma ferramenta maravilhosa, que quem não tem voz, às vezes, né, até no meio da igreja, tudo pode se expressar por meio da internet, do YouTube. Você pode proclamar e falar sobre a palavra de Deus e falar de todo o conteúdo que tem na Bíblia, né, que muitas vezes é negligenciado, inclusive nas igrejas, né, até no meio do YouTube. Isso não é o julgamento. Mas a nossa atitude, olha como o que Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, olha a instrução que Jesus fala em relação ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Quem está próximo a nós, né? As pessoas que nos cercam. O julgamento ao próximo é o subtítulo que está na minha Bíblia. Diz assim, olha: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E aí, olha que forte o que Jesus diz. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, palavras de Jesus, né, em relação ao nosso julgamento, a nossa forma, muitas vezes, de sermos religiosos, de não exercer a fé, a espiritualidade, né, a busca por Deus, porque Jesus rejeita esse tipo de atitude, né? A instrução bíblica que Jesus deu foi justamente para a gente não julgar o nosso próximo. Porque a gente tentar fazer uma autocrítica, né? O que Jesus nos chama a fazer é uma reflexão pessoal sobre a nossa vida, né? Quem somos nós? Mas, de novo, eu digo, né? Isso é em relação ao próximo, mas essa palavra, ela é muito perigosa também, porque ela pode ser usada assim, então se não é para julgar o próximo, a gente então não fala o que está escrito na Bíblia, a gente tem que, né, como cristãos, aceitar tudo, né, aceitar entre aspas, porque é a questão do livre-arbítrio, né, mas a gente então deve se calar, né, frente ao que a Bíblia ensina, não.
O que está na Bíblia não foi apagado, né? Apesar de muitas pessoas quererem reescrever a Bíblia, o que está na Bíblia, todo o conteúdo que está na Bíblia, tudo que Deus se agrada, tudo que Deus não se agrada, tá tudo descrito aqui. Mas apesar da gente, às vezes, de repente, ter uma oportunidade de falar com alguém, quando surgir essa oportunidade, e muita oração pedindo a instrução do Espírito Santo para a gente abrir a nossa boca para essas coisas delicadas, a gente deve falar em amor, não em julgamento, né? A gente deve falar com muita sabedoria do Espírito Santo, esses assuntos delicados, às vezes, que as pessoas na sociedade, infelizmente, muitas, né, não estão dispostas a ouvir, elas só querem ouvir que Deus é amor, que Deus é a graça, mas não querem ouvir o nosso papel, né, como pessoas que querem se achegar a Deus, o que a gente deve também rejeitar na nossa vida, né, assim, eu fico pensando, né, se a gente ama uma pessoa, a gente vai fazer tudo para agradar aquela pessoa, e com Deus é a mesma coisa. A gente sabe aqui na Bíblia que existem coisas que Deus se desagrada, que na verdade não é só um luxo de Deus por Deus se desagradar, são coisas que fazem mal para nós mesmos. Por mais que a gente às vezes pense, se iluda achando que é liberdade, no final das contas não é liberdade, é morte. Toda a instrução que Deus dá em relação a coisas que a gente deve se afastar, Deus dá pela nossa vida, né? Deus dá porque Deus nos ama e Deus quer que a gente seja livres, né? E o pecado nos escraviza. Então, se você gostou dessa reflexão que eu estou dividindo aqui com você, compartilhe esse conteúdo. Te convido também a curtir esse vídeo se foi interessante para você e também se inscrever no canal, que toda semana eu posto vídeo novo com reflexões bíblicas sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Então, abraço e até o próximo vídeo.